Olá, aqui é o Matheus do PET Ciência e Tecnologia e hoje nós vamos ter uma aula de revisão. Então nós vamos deixar aqui a resolução na descrição, certo? A resolução desse vídeo, das questões desse vídeo, em PDF, para caso vocês queiram baixar e ler, certo? Então eu aconselho que vocês tentem resolver as questões e depois confiram aqui ou no PDF ou no vídeo, para ver se acertaram, né? Vamos lá. Então, a primeira questão, ela nos fala assim: o pó rosa típico da região amazônica é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalool, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte forma estrutural. Bom, nessa questão ele vai nos pedir para ver essa estrutura e classificá-la ah, de acordo com as classificações das cadeias carbônicas, certo? Então vamos aqui ver pelas classificações que ele pede que a gente classifique. Então aqui ele pede se é uma cadeia aberta ou fechada, se é ramificado ou normal, se é saturada ou insaturada, se é heterogênea ou homogênea. Nós percebemos que ela é uma cadeia homogênea, porque nós não temos nenhum outro átomo, além de carbono e hidrogênio, entre a cadeia principal. Você pode dizer, Matheus, ali tem um oxigênio ali ligado a um carbono. Sim, porém esse oxigênio está ligado a um carbono da cadeia principal e não está ligado entre carbonos da cadeia principal, certo? Então, sim, é uma cadeia homogênea. Nós também, nós também percebemos que ela é aberta. Por quê? Porque as extremidades estão livres, elas não formam ciclos ou polígonos, se fechando e se ligando, ok? Então aqui a gente sabe que ela é uma cadeia aberta, porque as extremidades estão livres e ela é uma cadeia homogênea, porque não tem outros átomos além de carbono e hidrogênio na cadeia principal. Nós também sabemos que ela é insaturada. Por quê? Porque nós podemos ver indicado em azul ligações duplas, certo? E também sabemos que ela é ramificada porque nós temos indicado em vermelho ramificações da cadeia carbônica. Ok? Então a resposta certa seria a resposta D, que é aberta ou acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Bom, na segunda questão, a questão do ITA, e ela fala o seguinte: considere as seguintes substâncias. Aí ela nos dá a substância 1, substância 2, substância 3, substância 4. E as seguintes funções químicas: ácido carboxílico, álcool, aldeído, cetona, éster e éter. E ela pede para classificar e correlacionar cada um corretamente. Ok? Então vamos começar avaliando cada uma dessas estruturas. Então, a primeira substância, nós percebemos ali indicado em vermelho a estrutura C ligado a um oxigênio através de uma ligação dupla, ligado a um hidrogênio através de uma ligação simples. E essa estrutura, né, esse grupo funcional, caracteriza os aldeídos. Então a gente sabe que a substância 1 ela é um aldeído. Bom, a substância 2 ela é parecida com a substância 1, porém, em vez do carbono estar ligado com oxigênio através de uma ligação dupla no final da cadeia, ele está sendo ligado com um oxigênio através de uma ligação dupla entre a cadeia carbônica. Então, isso é uma característica das cetonas, certo? Então, a substância 2 é uma cetona. Bom, a substância 3 é um exemplo de cadeia heterogênea, porque nós temos um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre a cadeia principal, que nesse caso é o oxigênio. Bom, nós temos ali o oxigênio entre a cadeia principal e ligado através de ligações simples com os carbonos dessa cadeia. E isso é uma característica do éter, certo? Então a substância 3 é um éter. Bom,
substância 4 ela é muito parecida com a substância 3. Ela vai ter sim ali o oxigênio entre os carbonos da cadeia principal e ligado a um, só que a diferença é que ela vai estar ligada a um carbono que está ligado a, a outro oxigênio com uma ligação dupla. E isso aí caracteriza os ésteres. Então a gente sabe que a substância 4 ela é um éster. Bom, com isso, a gente sabe que a alternativa certa é a C, onde a substância 1 é um aldeído, a substância 2 é uma cetona, a substância 3 é um éter e a substância 4 é um éster. Ok? Partindo para a questão 3, é uma questão da PUC de Minas Gerais, ela diz assim: por oxidação, a substância orgânica X fornece uma cetona de mesmo número de carbonos de X. A substância que é oxidada é 1. Então, ele está perguntando basicamente qual substância oxida e ao ser oxidada ela vai formar uma cetona de mesmo número de carbonos, que é a substância original. Bom, vamos aqui ver qual dessas substâncias apontadas abaixo oxida. Então temos que éter e éster não oxidam. E temos que álcool terciário, nós vimos na nossa aula, ele não reage, ou seja, ele não oxida também. Bom, agora vamos tratar de álcools primários e álcools secundários. Vimos na nossa aula anteriormente que ao oxidar um álcool primário se dá origem ou a um aldeído ou um ácido carboxílico. E ao se oxidar um álcool secundário, o produto originado é o que? É o que a questão pede, uma cetona. Então a alternativa correta é a letra E. Bom, para a quarta questão, é uma questão da FUVEST de São Paulo, e ela fala o seguinte: deseja-se obter, a partir do gerianol, estrutura A, o aromatizante que tem odor de rosas, estrutura B. Bom, ele pergunta qual é a substância que você faz reagir com gerianol para ter o aromatizante. Então, vamos aqui ver um pouquinho das nossas opções. Ele fala em álcool metílico, aldeído fórmico, ácido fórmico, formiato de metila e dióxido de carbono. Vamos começar a resolução da questão. Bom, vamos primeiro analisar o que temos e qual é a ideia da questão. Ele está querendo saber qual a substância que ela reage com o gerianol. O que seria, qual tipo de substância é o gerianol? Pelo nome e pela fórmula é um álcool, certo? Nós podemos ver ali no final da cadeia um OH ligado a um carbono. Então, qual substância que reagindo com o álcool vai formar essa aromatizante? E você pode ver no final da cadeia que ele vai ter um grupo funcional que é um oxigênio entre a cadeia principal ligado a um carbono que está ligado a outro oxigênio através de uma ligação dupla. Então nós já vimos essa estrutura aqui hoje, é um éster. Então a grande questão dessa pergunta é: qual é a substância que reage com um álcool para formar um éster? Então, lembrando na nossa aula de reações, nós vamos lembrar que ao reagir um ácido carboxílico com um álcool, nós temos um éster mais água. Então, nos cabe ver qual das questões, qual das alternativas anteriores dá um ácido carboxílico, e a letra C, que é o ácido fórmico ou ácido metanóico. Tá certo? Então, para a última questão, uma questão da FATEC de São Paulo, e ela diz assim: a polimerização por adição consiste na reação entre moléculas de uma mesma substância, na qual em sua estrutura ocorre uma ligação dupla entre dois átomos de carbono, formando-se apenas os polímeros. O polietileno é um exemplo de polímero formado por reação de adição. Considere as seguintes substâncias. A primeira substância ela é o 3-bromopropeno 1. A segunda substância é o tretafluoretano. A terceira substância é o propanol 1.
E a quarta substância é o cloreteno. Bom, então olha aqui, ele pergunta quais poderiam sofrer polimerização por adição. Então vamos ver aqui nas fórmulas e mostrar quais substâncias têm ligações duplas e quais não têm, certo? Então a primeira substância nós já vimos de cara uma ligação dupla ali no final da cadeia, certo? Então para a nossa primeira substância, ela pode sim sofrer polimerização. A segunda substância não tem presença de ligações duplas, certo? Então ela não pode fazer polimerização. A terceira substância também não tem a presença de ligações duplas, então não pode sofrer polimerização. E a quarta substância, nós notamos sim ali em vermelho uma ligação dupla, então ela pode sim sofrer polimerização. Poderíamos fazer essa questão desse jeito ou poderíamos lembrar de outra coisa para resolver mais facilmente. Bom, a alternativa correta é a letra C, que é as substâncias 1 e 4, mas lembrando aqui de um jeito mais fácil de fazer, voltamos aqui na questão. Então, se o objetivo da gente é identificar as ligações duplas para saber quais substâncias conseguem polimerizar, nós podemos descobrir isso através do nome. Lembrando que EN indicam ligações duplas, AN indicam ligações simples. Então aqui, na nossa primeira opção, a gente vai ter o 3-bromoprop-eno, certo? Então, esse IN indica que nessa substância há sim ligações duplas. A segunda substância era a versão tetafluoroetano. Então não tem ligações duplas, tem só ligações simples. A terceira substância também, propano, né? Então aqui ele vai ter só ligações simples. E a quarta é o cloreteno. Então vai ter sim ligações duplas, certo? Então nós poderíamos resolver essa questão através dessa maneira também. Então, isso é tudo por hoje. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado das questões e que treinem. Então, até a próxima.